Pronto, vamos começar o programa. E aí, Fabio? E aí? Vejo você na dama, hein? Tudo bem, já tô começando a noite bem, né, velho? Joguei dama igual um... Não, reconheça o meu talento com a jogatina. Mano, eu já sabia, esses caras que começam no jogo. Não, porque foi estúpido no jogo. Ih, esse aí é os que não pode perder. Tô dizendo que eu te deixei ganhar. Não, eu simplesmente perdi. Mas enfim. Deixa eu me vangloriar um pouco, eu ganhei do parte 1, um jogo de dama. Parte 1, nosso convidado aqui no programa Freestyle. Não, desculpa falar, não sei se pode falar palavrão, uma bela merda você ganhar de mim na dama, né? Pô, vou até deixar ela aqui, ó. Ela vai fazer parte do nosso cenário. É o presente? É o presente. E aí, Fábio, tudo tranquilo? Fábio, parte 1, aqui no programa Freestyle, satisfação total. É a volta do programa? Pode falar que é a volta do programa? Agora tem vídeo, agora tem várias câmeras e tal. Algumas coisinhas foram modificadas, né? Viu? Agora já apareceu, a lata vai aparecer, né? A galera ouvia muito a voz, né? Estão indo pra TV já, né? A coisa tá ficando... Entendi. Boa sorte. A coisa mudou, a economia mudou, a rapaziada ficou mais, né? O quê? A lata ficou mais bonita, né? Então agora dá pra colocar o rosto na... A lata ficou mais bonita, foram no Ivo Pitangui, deram um tapa. Tem uns caras que vai até no Jaça, né? Não, tapa no cabelo. Eu não tenho mais, acabou meu cabelo, não tenho mais. Não dá, né? Estou andando de boné. Mas tamo aí, boa sorte Não, valeu aí. Vida longa e prosperidade no novo projeto. No antigo renovado projeto. Antigo renovado projeto. Projeto, que é uma coisa que eu acho que faz parte do cotidiano da sua carreira como músico, vamos colocar assim, vamos falar da carreira como músico, okay, né? Projeto é o que mais tem, né? E a galera cobra bastante. Se a gente for colocar no papel... Tô querendo ver pra onde vai a conversa. Projetos, parte 1, quando sai o novo disco, parte 1, e aquilo, parte 1, e o som novo. Eu sempre posso explicar, mas a explicação nunca vale de porcaria nenhuma, né? Porque as pessoas acham que tem uma linha de produção, existe uma linha de produção para cada artista, né? Mas tem também o controle de qualidade. E aí você se acostuma a trabalhar de uma certa maneira, e quando você termina seu processo criativo e vai lançar algo, se você não gosta, já que não tem a pressão de estar lançando por um selo, se você é o próprio selo, se você está fazendo deal ali com Apple Music, com Spotify e tal, se você terminou o processo e não gostou, é muito fácil voltar algumas casas e falar, não, de repente eu gostei do instrumental que eu criei, gostei dos acordes, mas eu acho que a rima não é isso, vou voltar um pouquinho, ou não, isso tudo eu fiz num momento que eu tava mal, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, de eu ter feito um disco que foi feito durante o tempo que eu tava lidando com a doença da minha mãe e acompanhando o tratamento dela até ela ir embora, até ela nos deixar. Então tinha uma carga nesse disco que eu acho que eu não queria colocar ele no momento. Não queria lançar pro mundo, porque a verdade você deixa de ter o controle sobre a música que você tá fazendo quando você lança. Uma vez foi lançado, todas as outras pessoas que curtem seu som e tal, elas vão ter contato com aquilo e elas, por conta da subjetividade da arte, ela vai entender do jeito dela. E não tem como você falar, bater de casa em casa e falar assim, viu, devolve aquele MP3, aquela música, porque naquele dia eu tava com uma dor de cabeça. Sim. Não existe isso.
Então eu parei o processo. Eu tava com 11 faixas gravadas, um disco que era pra ter 15, 16 faixas. E aí eu tinha uma raiva do mundo que eu não tenho. Eu não tenho essa raiva do mundo. Eu acho que é importante a gente estar aqui, ter a experiência de estar vivo, conhecer as pessoas, conhecer as pessoas e decidir quais são as que podem ou devem estar mais próximas de você. Parte 1. Skate, tênis, shape, disco, camiseta. A marca Parte 1, ela faz tudo isso, né? E teve uma coisa interessante que nessas conversas que a gente já tem, assim, né? Quando a gente se encontra, quando a gente se vê, e você falou uma coisa muito interessante, que o dinheiro não tá apenas em cima do palco. Não. Até que ponto é importante utilizar a marca para fazer a coisa girar, não só em cima do palco? Na verdade, a marca é o mais importante, né? Tem uma parada que aconteceu, é um exemplo que eu falava isso e as pessoas não prestavam atenção. Aí quando teve a tal treta do Jay-Z com o Nas, e o Nas sendo um dos meus MCs prediletos, automaticamente eu tava torcendo por ele. Mas eu gosto do Jay-Z também, tenho desde a primeira fitinha do Dead Presidents, a versão que não saiu no Reasonable Doubt, enfim. Não preciso ficar me justificando. Mas na primeira entrevista dos dois, quando a treta morreu, porque todo mundo tinha muito dinheiro para ganhar via Universal Def Jam, o Nas falou uma coisa que o Jay-Z instantaneamente sorriu. Dinheiro fala alto, a gente tem que lembrar sempre disso. O Nas falou assim: o Jay-Z é uma marca muito importante e potente no rap, e a minha marca também, não tinha razão pra gente ficar brigando. Ao invés de justificar dois seres humanos que lidam com a mesma energia ali pra deixar a treta morrer, ele falou das marcas de cada um. E a gente tem visto desde os anos 90, nesse meio de cultura gravada, né, de música e entretenimento e tal, essa parada de que a marca, ela sempre tem um valor expandido. Então o cara começa com um acordo, você deve saber que deve ser um acordo de 3 discos, né? Se o primeiro não vai fazer dinheiro, o segundo vai ganhar um pouquinho mais, no terceiro a gravadora recupera tudo que investiu nos 2 primeiros discos. Então a ideia desses caras era sempre isso. Quando o cara começar a fazer dinheiro e virar uma aposta segura da gravadora, ele tem no meio dele um respaldo da rapaziada. Então todo mundo vai querer assinar com esse cara. Então a gente dá pra ele o poder de ter o selo dele dentro da nave mãe, e ele é um E&R, ele é um cara que cuida de artista e repertório e traz os novos talentos pra dentro da nossa casa. Pensamento da gravadora, faz todo sentido. Então, essa ideia a gente viu, sei lá, Fat Joe com Terror Squad, gostem ou não, Ja Rule, e com a Murder Inc. e o Earth God e tal. O The Game e a 50 Cent lá com a... Qual é o nome do projeto lá? De Unity? Tinha o de Unity, e aí o The Game já ia fazer o Black Wall Street. Sim. Então, assim, a história é sempre essa. Em algum momento você vai deixar... Tem a ver com a história do Batman que o Jay-Z fala na rima. A história de tipo, se você for o herói por muito tempo, você vai se transformar no vilão. E é isso que acontece com todos os rappers que a gente conhece. Em algum momento você vai deixar de apreciar a música dele, em algum momento você vai tentar entender por que ele assinou tal artista, ou por que ele fez uma participação. Sei lá, hoje eu vi uma propaganda da Pepsi, Super Bowl, então eu imagino que ela deve ter ganho milhões, vi uma propaganda da Pepsi com a Janelle Monáe, que tem um movimento muito interessante, diria até afrocentrista, para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ela tem uma série de artistas que tem uma outra, tá levando a arte deles para um outro lugar, mas ela tá ganhando os milhões da Pepsi, água com açúcar e corante. E isso vai bancar essa nova fase dela muito mais do que a gravadora, porque as gravadoras não têm dinheiro. A gravadora é agência de publicidade, é um intermediário. Sim. Controla muito dinheiro, mas não necessariamente fatura muito. Depende, né? Depende da sazonalidade aí, tá? Então, assim, já que a ideia é essa, tá todo mundo fazendo o que deve ser feito. Então, de repente, você vai ganhar mais dinheiro vendendo
pelo montante de bonés e camisetas que você vendeu no show, você vai ganhar mais do que o seu cachê. E aí uma coisa vai completar a outra. Aí de repente você vai fazer algo mais interessante, uma marca dessas que chamam, acho que, de fast fashion, vão chegar pra você e falar assim: por que você não faz uma mini coleção exclusiva pra nossa loja? E aí mais uma grana que você vai ganhar. E eu vi isso acontecendo. Eu vi meu irmão assinando um contrato com a Pernambucanas. Meu irmão tinha uma linha de produtos na Pernambucanas que só vendia lá, exclusivo para Pernambucanas. E eles sabiam como fazer o negócio. Então fizeram anúncios na Tribo, fizeram anúncios na 100%, sabiam com quem eles estavam dialogando. Então não tem nada novo. No que eu estou fazendo não tem nada novo. Tá tudo, todo mundo deveria estar fazendo isso. Quanto mais gente fazendo, melhor fica. A gente tem acompanhado na cena gringa a questão da participação do artista em diversas situações cotidianas, sejam sociais, enfim. A gente viu grandes artistas em massa apoiando a candidatura à presidência. Okay. A gente viu muitos artistas no Obama. A gente viu muitos artistas nas ruas apoiando as causas de rua. Sim. Né? A gente viu agora recentemente até alguns artistas se posicionaram contra o Oscar. Né? Recentemente alguns artistas do rap lá, incluindo também os atores, enfim. Mas acabaram entrando nessa também e tendo essa participação, né? O rap brasileiro sempre teve como uma característica que não se perdeu, mas tudo que evolui ela vai entrando em caminhos, vai fazendo uma coisa aqui, suave, outra ali. Deu uma suavizada. Sim. Uma característica de estar sempre apoiando causas, situações e ser mais contundente. Uhum. Hoje, com essa evolução e de outros caminhos que foram abertos, sim, tudo fica mais dividido, né? Só que os caras lá agora estão mais assim. Então, o que você vê assim que você pode dizer dessa, não comparando, mas dessa relação dos caras lá agora estarem bem mais presentes? Porque acredito que não era tão evidente assim como é agora, pelo menos na gringa. E aqui no Brasil a coisa se espalhou um pouco. Sabe o que aconteceu? Eu acho que meu irmão escreveu a primeira rima dele em 86 para um trabalho de escola, se eu não me engano. E tem algo interessante que aconteceu no Brasil desde 2002, desde a entrada do Lula, gostem ou não. O tanto de grana que estava indo para a periferia era aquele montante ali, a gente já sabia. E as divisões de classe eram mais claras, certo? Rolou uma abertura de capital, e talvez a abertura de capital não seja o termo certo. Rolou uma abertura de crédito. Ficou mais fácil você conseguir dinheiro para as coisas, para você dividir em tantas vezes sua primeira viagem para o exterior, para você comprar seu carro 1000, para você financiar a sua casa. O financiamento ficou mais tranquilo de se conseguir. Agora fecharam a torneirinha de novo. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo agora, depois que eu morei nos Estados Unidos quase 5 anos e voltei, eu ficava nessa dualidade de ficar comparando. Eu fazia isso antes de comparar muito meu país ao país que eu estava indo morar, e depois, quando eu voltei, teve esse tempo de descompressão, de falar, putz, mas lá é lá, aqui é aqui. Então eu fiz esse exercício. Então eu parei de comparar o que acontece lá do que acontece aqui. Antes eu até fazia uma conta. Aqui em 2003 a gente estava vivendo o que o rap americano tinha vivido em 94, 95. Eu fazia esse tipo de conta. Hoje eu não faço mais, eu acho que não vale mais a pena. Não é prático isso. Mas se tem uma coisa que eu entendo que está acontecendo aqui no Brasil, é que agora fecharam as torneiras. Então a nova geração que de repente vai ter um pouquinho mais de revolta com status econômico, não com status social, status econômico, é a próxima geração do rap. Porque tá cheio de moleque de periferia que vive como os meninos de classe média. Ele vai ao shopping do mesmo jeito, ele compra o tênis caro do mesmo jeito. A vida dele é um pouco mais simples, mas em tese ele tem todas as mesmas coisas. Ele tem um smartphone, ele sabe qual é a balada legal do final de semana, que ele de repente vai gastar 50, 60 reais pra entrar, mas sabe que tem uma lista ali que ele pode mandar para um amigo e entrar um pouquinho
pagando menos e tal, mas mesmo que não seja perfeito, rolou essa abertura de crédito de 2002 para cá. Essa torneira tá fechando de novo. Então é muito difícil você falar de algo ruim se a sua vida tá melhorando. Entendeu? Então a composição do que o rap é de crítica social, mas esse sistema de autoajuda do rap e tal, do cara falar não exatamente quem ele é, mas o que ele quer ser, onde ele quer chegar, e você acompanhar a carreira do cara e descobrir quando ele chegou. E aí os ideais mudam, dizem que os ideais mudam, os valores não. Às vezes a gente vê, dependendo do artista, a gente vê até os valores mudando. Então assim, quando isso está acontecendo, a primeira coisa que eu faço, não posso pensar nos Estados Unidos, a gente vive uma outra coisa aqui. Puxaram minha orelha em 2003, eu acho que eu dei uma entrevista falando que o mais próximo de ter um presidente negro no Brasil era o Lula. Né? É lá de cima. Sim. Já morou numa pá de periferia de São Paulo, já morou na Vila Cristália, ali do lado de São Caetano, entendeu? Então assim, quando eu falei isso, pegaram mal comigo. E ele era nosso presidente. Em 2003 já tinha assumido. Então eu já pegava mal com ele desde 2003. Agora, se tem alguma coisa que mudou pra essa geração, de fato, isso não tem nada a ver com rap, tem a ver com a nossa vida enquanto brasileiros, independente da nossa ocupação, do nosso ofício. É que a gente está escolhendo melhor nossas lutas. Então, mesmo o moleque do rap, tem um peso do rap que antecede a entrada desse moleque no rap, é um peso de 30 e poucos anos, que esse moleque não quer carregar e ele não vai carregar na arte dele. Ele não vai. Então, para ser mais leve, o que eu falo, né, que eu, até repetindo o que eu já falei aqui, que a gente só não pode esquecer de quem veio antes. Mas o peso que essas pessoas carregavam no começo não é o mesmo peso de hoje em dia. Os contos do rap, né? Beleza, a gente tava voltando de Mogi das Cruzes, show, eu, a Flávio, o DJ, o Diamante e o Primo, dentro do carro. Tava mó frio, era tipo julho, tá ligado? O disco tinha saído há pouco tempo, assim, foi um dos primeiros shows do disco, foi uma parada com a rinha dos MCs, cidade cheia, foi da hora. Aí na volta, entramos todo mundo no carro, a Flávia tinha comprado um carro novo na época, e a gente se perdeu pra voltar, lógico. E aí a gente foi terminar, tipo, numa estrada de terra em Suzano, tá ligado? Começou aí já. Por quê? Não tinha ninguém na rua pra pedir informação e, tipo, num determinado momento a gente começou a perceber que era meio que uma estrada de terra e tinha uns cavalos parados, assim. A gente pensou, mano, a gente se perdeu e entrou em algum pico. E aí a gente viu uma viatura passando assim, ó, do lado, assim, ó. Suave, até então, nada novo, ninguém deve. O problema foi quando essa viatura apareceu na frente do carro, vindo na nossa direção na contramão, e uma de lado, assim, ó. Então, tipo, cena de cinema, só faltou o Águia 1, tá ligado? Aí, tipo, todo mundo já, mano, que merda, vamos ser enquadrados, era óbvio, né? Aí, beleza, os caras saíram tudo com um fuzil, assim, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Os caras acho que achou que a gente tinha sequestrado a Flávia, a produtora, tá ligado? Aí os caras, mano, desce do carro todo mundo. O pior não foi o enquadro, foi que a Flávia tava escutando um pendrive. E aí num determinado momento, né, tipo, todo mundo descendo ali, o pendrive pra trocar de pasta faz silêncio. Todo mundo pensou, acabou o som, né, já era, meio do enquadro. Até que, quando tá todo mundo em forma lá pra tomar um enquadro, pra dar os RG, começa a tocar Fagner. Silêncio na cidade, né, Suzano, silêncio, 3 da manhã. Quem me dera ser um peixe, paz. Mano, e eu aqui, né, tipo... E o Diamante assim, não ri, mano, não ri, segura, mano, tá sério, os caras têm fuzil. Você tá ligado? O Diamante, o DJ, né, todo tipo, não arrasta, mano, já tá zoado, já tá... E a Flávia tentando falar, não, a gente fez um show em Mogi, os caras é músico, o cara, aham, e o Fagner lá. Quem me dera ser um peixe. E eu lá assim, ó. Puta que pariu, mano, não vai dar, mano, não vai. Ah, já era, eu comecei a tipo dar uma citação. Aí o policial, tá engraçado, eu... Beleza, acabou a música do Fagner. Aí eu pensei, nossa, glória a Deus, né, mano, salvou. Na sequência do Fagner foi o inevitável. Do nada, fade out, todo mundo, ufa, mano, não ri, tá suave. Começou a tocar Thiaguinho, Aí eu falei, não tá rolando. Aí eu comecei a dar risada assim, o policial. Aí eu olhei pro policial e falei, vou tomar uma esculacha. E na hora que eu olhei, o policial já tava rindo assim, ó, com o fuzil na mão assim, ó. Aí eu falei, firmeza, não sou só eu. Aí eu só, senhor,
sem maldade, assim, tem como só desligar o rádio, porque o bagulho tá difícil de segurar o riso. Aí o cara, não, beleza. Aí desligamos o rádio, pá, os caras viram que não tinha nada, tal. Entramos dentro do carro, saímos fora. E esse foi um dos contos do rap. As coisas que acontecem nos bastidores e que você só fica sabendo aqui no programa Freestyle. Fábio, a gente tá ouvindo aí a Desencilhar. Fábio parte 1. Me chamo de Fábio, né? Antes de eu falar do som que a gente tá ouvindo, que tá rolando aí, aumenta o som aí. Tô te chamando de Fábio porque, cara, faz 10 anos que a gente se conhece. A gente se conheceu. Eu gravei com você o programa Freestyle lá na Paulista. 2006. 10 aninhos, 10 anos, né? 10 anos. Pô, é uma caminhada aí, né? É até engraçado que eu já conheci o trampo do Missouri, mas eu ganhei o Ópera Oblíqua de um divulgador da Trama. Foi do Cajaíba? Acho que foi do Cajaíba, porque eu trabalhava na Rádio 89, a Rádio Rock. Uhum. E sempre os divulgadores iam lá levar os novos produtos da firma. É, lógico. Aí ele chegou, deu CD pra um produtor aqui, pro outro e tal. Aí eu vi que só sobrou do Missouri na mão dele. Aí ele olhou assim, soltou o olhar do Ciclope, né? Ah, neguinho, vai ganhar o de rap. Já chegou na minha mesa lá e tal, esse aqui é tal, da Trama, tal, lançamento Missouri-Sana. Eu olhei, eu já tinha o bairro Cidade Estrelas Constelações, já tinha, né? Eu falei, opa, esse aqui... Em novembro de 2006. Né? Aí na sequência eu te chamei pra gravar o Freestyle. Não te conhecia pessoalmente, só te ouvia. Mas já tinham falado faz bem do tempo, programa. 10 anos. Já tinham falado bem no programa. Já falado bem? Lógico. Pô, isso que eu bom. Por isso que eu fui. Então eu tava falando desse Desvencilhar, que é o som que... Um single que mais recente você soltou, né? Soltou um no primeiro dia do ano, esse ano, né? Mas aí você fala que você trabalhou mais com a galera, que chegou mais na galera, né? A rapaziada aí que ouve. E alguma coisa já relacionada ao disco? Qual que é? Não, a primeira faixa do ano foi só algo pra fazer em casa pra trocar energia. Comecei a gravar no dia 31 e terminei de gravar e mixei no dia 1º. Era só um estudo. Mas parece que ela tem uma história que não terminou. Parece que a impressão que dá é que vai ter alguma coisa que vai ser falada mais nos próximos passos, no próximo momento. É isso? Até tem, mas eu não vou explicar ainda não. Ah, é? Então ela não para por aí. Essa do que você lançou no começo do ano. Então 10116. Então vai ter mais um dia, mais uma data aí. Tem mais uma data pra sair. Mas a ideia do disco seria começar com Soube, que eram 2 dos meus erros, seguir de Desvencilhar e aí depois seguir um caminho. Porque antes eu tava gravando as coisas muito esporadicamente, assim, ia ser muito difícil contar uma história só, com começo, meio e fim. Acho que os 2 discos que eu fiz isso de uma maneira satisfatória, pelo menos na minha opinião, foi no Ópera Oblíqua e no Autoridade da Razão. O Cortexifan era pra ser esse negócio meio indo pra vários lados e não sei se entenderam, mas o Cortexifan é mais eu prestando uma homenagem às músicas, não exatamente aos artistas, mas às músicas que tem a ver com as minhas influências dos anos 80 pra cá. Então o Cortexifan era pra ser aquilo mesmo. E esse disco talvez seja o disco mais... não vou falar conceitual, porque você fala conceitual em rap as pessoas pegam mal. Acho que um disco que é um norte legal, não falam muito bem desse disco, mas acho que merece respeito, é o Equinox, do Organized Confusion. Sim. Que é um disco que é contando uma história. Um dos personagens até do disco é o próprio O.C. fazendo o papel de um drug dealer, né, de um traficante. E eu ouvi muito nos tempos de faculdade, então eu tô tentando fazer algo não parecido, mas tem uma parada de construção daquele disco que me chamou bastante atenção. Tô tentando trazer isso pro meu trabalho, não exatamente uma cópia ou uma influência direta, mas tem algo ali que tem a ver com o que eu quero fazer agora. Então a gente pode dar a boa notícia pra quem tá assistindo? Tem disco novo sendo feito? Tá em estúdio? Cara, eu tô sempre em estúdio.
Eu só... Mas pro disco, vamos falar de disco, Fábio. Disco, Não, disco, se eu não tô parte contente, se eu não estiver contente na última sessão, eu jogo tudo fora. É mesmo? Assim funciona. Joga fora, nem... Não, vou tentar, vou pegar de novo e vou ver aqui, dá pra aproveitar. Não, vai pro lixo mesmo. Vai de volta o processo, né? tudo. Não costuma rolar. Tem uma parada de... Todo mundo acha que o artista é... Ou ele é mesquinho demais, ou ele... Ou ele se importa demais com o que ele tá fazendo, ou ele não se importa nada e faz qualquer coisa. E todo mundo fica procurando esse caminho do meio, né? Esse equilíbrio. Eu não achei esse equilíbrio ainda. Então eu ainda tô fazendo muito o que eu acho que eu devo fazer. E eu digo acho porque depois que você lança e ouve meses a fio, você fala, tem duas coisas no desvencilhar que provavelmente eu vou mexer pro disco. E é coisa boba, é um timbre que entra num determinado momento e um timbre de caixa e um timbre de teclado. Eu acho que eu tenho que mudar isso. Ninguém vai perceber, só eu. Mas eu tenho que fazer. Faz parte do meu processo. O processo não termina. Mas deve ter um disco pra esse ano, sim. Mano, eu te sigo no Instagram. Lá vem. Eu ouvi poucas, eu acho que nenhuma vez você falando sobre isso. Sobre as suas fotos, cara. Você sabe que você tem uma porção de fãs das suas fotos também. Qual que é a parada das suas fotos nas redes, cara? Mano, é o seguinte. Eu tenho vários amigos que são fotógrafos profissionais. Eu sempre acompanhei o trabalho deles e sempre olhava e falava assim: putz, eu não vou fazer isso porque não tem uma maneira... Eu vou usar o termo que eles odeiam. Depois, senhores, me desculpem. Mas não tem uma maneira instantânea de você saber se o trabalho foi bem feito ou não. Mesmo quando você vê ali na tela, na câmera, não tem como saber. Então, o que aconteceu com os smartphones é que criaram uma rede que funciona para essa parada com menos pixels. Então, você vê ali no Instagram, parece decente. Quando você, abrir mesmo para dar uma olhada, tudo estourado esse negócio, tudo torto. Mas enfim, ali para aquela mídia funciona bem. Sim. Então eu tiro as fotos pensando nisso. Quando eu vou fazer trabalhos maiores, na empresa que eu sou sócio, o Cássio e o Jardel, os dois trabalham com cinema há bastante tempo, então eles acabam sendo os diretores de fotografia. A empresa é essa Ramudroid, né? Para a empresa, que também é um editor e tal, que é meu centro de criações. Mas assim... Nos trabalhos oficiais da empresa, eles estão ali do meu lado para não me deixar fazer nenhuma grande besteira. Sim. Do ponto de vista de fotometrar direito, não gravar vídeo em lugar escuro com ISO 1600 e tá tudo fritando depois. Cássio e Jardel, depois dessa paga uma pizza pro Fábio. Aí, show a bola de vocês aqui, ó. Pano aí. Mas, assim, no Instagram é mais essa história de tipo... Minha mãe falava uma coisa engraçada. Quando eu apareci com um iPhone... Não foi a primeira versão, mas toda vez que eu comprava um iPhone, eu explicava para minha mãe todas as funções do iPhone, porque era um jeito de eu justificar o gasto. E aí uma das vezes, acho que foi no iPhone 5, ela virou e falou assim: pô, você sempre quis ser aquele comunicador do Jornada nas Estrelas, agora você tem. Quando eu comecei a explicar, não, porque agora eu vou ligar pra pessoa, vai aparecer o rosto dela aqui, eu não preciso ligar pra falar, agora eu vejo e tal, enfim. Com as fotos é a mesma coisa. Pra mim, eu queria ter o Photoshop portátil. Uma das matérias que eu mais estudei na faculdade foi justamente o Photoshop. Eu tenho o Photoshop Bible em casa, Bíblia do Photoshop eu tenho em casa. Então assim, a partir do momento que você tem uma série de aplicativos que não custam tão caro, baseado, se você pensar no preço cheio do Photoshop, no Lightroom, da vida. Então, gastar $40 para ter 7 ou 8 aplicativos muito bons de foto para que você processe as fotos no seu próprio celular e veja o resultado instantaneamente. De novo, o instantâneo aí. Isso é legal pra caramba. Então eu posso trabalhar mais. Enquanto eu estou fazendo outras coisas, eu posso mexer nas minhas fotos, fazer as sobreposições digitais ali. Tem um amigo meu que é fotógrafo, que a primeira vez que eu fiz uma sobreposição digital, ele mandou um e-mail e falou assim: tira essa merda do ar. Isso aí é uma mentira. Ô, louco. Agora é ele que me liga pra saber dos aplicativos. Como que de foto, faz, né? Mas enfim, as fotos é mais essa parada terapêutica. Acho que a música é a mesma coisa. Cara. Sim. Acaba sendo
tudo muito terapêutico, é pra você se sentir bem aqui. Eu tiro as fotos pra isso. Pra ficar pampa, na rua às vezes você vacila, leva o seu celular, mas aí enfim. Tenha seguro. Falar em ficar pampa, eu tô a pampa, tô feliz de ter você aqui no nosso banquinho aqui, nossa poltrona. Perdi na dama. Perdeu na dama. Vou treinar mais em casa. E Fábio, parte 1. Valeu, obrigado. Mano. Obrigado, Marcinho. Obrigado por colar. Longa vida Pô, freestyle. Vamos que vamos. Isso mesmo. Da hora. E o que eu sempre falo pra rapaziada, quando pintar as novidades aí, sai o disco aí, que tem que voltar aqui pra falar agora só do disco. A gente falou de tanta coisa, vamos falar só do disco quando chegar. Eu dei um jeito de não falar. Só não fala de data, né? Porque às vezes a data não ajuda legal. muito Data o processo, não é né? Data não precisa falar. Vamos aí, vamos trabalhar, tá tudo certo. Mas demorou então. Valeu? É isso, mano. E te espero na revanche da dama. Próximo eu ganho. Perdi uma, próximo eu ganho. Tem a nega, como diriam. Falou.